Oi, eu sou a Renata, ginecologista obstetra, atuante na área de reprodução humana, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto super importante chamado de doença inflamatória pélvica, onde muitos conhecem como o nome de DIP. Então, o que seria essa doença? Nada mais é do que uma infecção dos órgãos reprodutivos femininos, geralmente é causado por bactérias, normalmente transmitidas pela via sexual. As mais comuns que a gente mais conhece é o gonococo e a clamídia, mas a gente sabe que outros patógenos podem causar essa doença e na maioria das vezes é até uma infecção polimicrobiana. E quando que a gente vai suspeitar que essa paciente pode estar com essa doença? Normalmente a paciente ela vai apresentar um quadro que pode variar desde um quadro muito sintomático, infelizmente é a minoria dessas pacientes, por isso muitas vezes não é percebido a tempo esse diagnóstico e o tratamento não é adequadamente feito. Então essas pacientes podem apresentar de uma forma de dor pélvica intensa, associada à dor na relação sexual, a saída de secreção vaginal purulenta, dor na urina e algumas vezes pode até dar febre. Só que a gente sabe que a grande maioria das pacientes apresentam sintomas muito sutis. E aí como que eu posso suspeitar? Essas pacientes vai dar indícios muito leves, uma dor que pode ser somente ali na penetração, um sangramento irregular, um sangramento que vai acontecer entre os ciclos menstruais, ou até mesmo um sangramento pós-relação, e uma dor leve apenas como incômodo. Ela não refere uma sintomatologia tão franca, tão florida. Muitas vezes esse diagnóstico a gente não consegue dar pela clínica e acaba não tratando essas pacientes sendo acometidas pelas sequelas a longo prazo da doença que pode impactar o futuro reprodutivo. Então, quais são os fatores de risco que podem deixar essas mulheres mais suscetíveis à doença inflamatória pélvica? Primeiro, mulheres jovens, principalmente abaixo de 25 anos, que são sexualmente ativas, pacientes que têm múltiplos parceiros, que não fazem uso de preservativo, que fazem uso rotineiro de ducha vaginal, ou até mesmo aquelas que colocaram DIU principalmente nas 3 primeiras semanas após a inserção, tá? Após isso, os estudos não mostram risco aumentado de doença inflamatória pélvica associada a dispositivo intrauterino. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, a gente tem a sintomatologia da doença associada ao nosso exame físico, a gente faz um exame especular, passa aquele aparelhinho do preventivo e muitas vezes a gente consegue flagrar essa saída de secreção mais purulenta. Ao exame de toque vaginal, a gente consegue flagrar uma dor à mobilização do útero, corroborando ainda mais o diagnóstico. O tratamento ele é feito com antibióticos, sempre para o casal, e na tentativa de diminuir as sequelas a longo prazo, que seria justamente a infertilidade. A gente sabe que essa infecção ela começa por acometer vagina e colo, pode acender esses micro-organismos e provocar essa infecção dentro do útero, nessa camada. Então a infecção ela é ascendente. Esses patógenos eles começam por provocar uma cervicite, que é a inflamação nessa localização. Existe uma quebra da proteção dessa barreira e eles ascendem, provocando infecção dentro do útero, nessa camada chamada de endométrio. É a camada que descama todo mês na nossa menstruação. Pode acabar provocando infecção nas tubas uterinas, nos ovários e até mesmo em alguns órgãos abdominais. A gente consegue perceber aqui nessa figura as sequelas que essa doença pode trazer, desde provocando uma deficiência na funcionalidade da tuba. A gente consegue ver uma tuba mais edemaciada, que a gente chama de hidrossalpinge. A gente consegue ver aderências pélvicas, distorcendo a anatomia normal dessa pelve. E essas sequelas é o que a gente tenta evitar quando a gente faz o diagnóstico precoce e o tratamento correto. A gente sabe que quando essa afecção provoca um dano tubário grave, cerca de até 30% dessas pacientes no futuro podem ter uma dificuldade de engravidar. Então, por mais que as pacientes tenham um quadro subclínico na maioria das vezes,
é importante a gente usar de subsídios como a coleta da secreção vaginal e proceder com a investigação de PCR para ver se existe a presença desses micro-organismos na nossa flora e assim começar o tratamento assim que possível. Na grande maioria das vezes, se não tiver nenhum sintoma maior, a gente consegue proceder esse tratamento via ambulatorial em casa somente com medicação via oral. O DIU, a princípio, se a paciente fizer o uso, ele não precisa ser retirado, ele não deve ser retirado, a menos que, com o tratamento vigente, a paciente não tenha melhora dos sintomas nos 2 a 3 primeiros dias do antibiótico. Existem, sim, algumas complicações e algumas pacientes específicas que precisam de um tratamento hospitalar, que são pacientes que possuem complicações como um abscesso. Abscesso é uma formação de pus ali na tuba e no ovário. Então, essas pacientes que têm uma clínica mais exuberante, a gente deve afastar essa complicação através de um ultrassom transvaginal e se a gente flagrar a formação desse abscesso, é uma das indicações de tratamento hospitalar. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não menosprezem os pequenos sintomas que vocês sintam. A qualquer sinal diferente que vocês tenham de dor ou de sangramento irregular, procurem o seu ginecologista para sua avaliação de rotina. Até breve.